Bom, bom dia, pessoal, de novo. Não precisam responder. Podem usar o chat sempre para interagir. E, de vez em quando, eu vou dar a palavra para vocês. Sejam bem-vindos a essa nossa primeira aula. Ela está sendo gravada e nós iremos começar, então, uma revisão de numeração e codificação binária. No final da aula, nós tiramos algumas dúvidas com relação a como vai funcionar esse novo meio, né, de ensino-aprendizado que nós trabalharemos hoje. Então, já vamos iniciar aqui. Só para mostrar que está tudo certo na nossa gravação, eu queria que você se manifestasse no chat aí. Eu vou poder salvar o log do chat e também, se puder, quem quiser pode falar. Para iniciar a gravação com todo mundo mostrando que os problemas técnicos não existem. Muito bem. Eu vou passando os slides. Sempre que eu passar um slide, eu vou considerar que você não tem dúvida no slide que passou. Então, quando eu passar um slide, eu vou olhar para o chat. Se você manifestar-se, eu, professor, alguma coisa, eu vou fazer uma pergunta e posso voltar o slide para a gente concluir a sua dúvida. A cada slide, você tem a oportunidade, então, de falar. Basta dizer no chat que você tem algo a falar. Bom, como começaremos? Começaremos o seguinte. É uma aula de revisão e vocês estudaram numeração e codificação na matéria de sistemas digitais, que é pré-requisito dessa. Por que nós estamos revisando isso, né? Qual a importância disso, né? Por que estudar isso? É muito simples o nosso motivo real de estudar isso. Raciocinem com a gente aqui, comigo, quer dizer. Qual seria a forma mais fácil de fazer um robô contar? O que é fácil? Né? Fácil é você gastar pouco recurso para que um robô saiba fazer uma contagem de 1 a 100, de 1 a 1000. Não me interessa o número em si, né? Porque a quantidade que ele vai contar só vai alterar o tamanho da memória. Mas, pelo que vocês aprenderem em sistemas digitais, como você faria o robô a contar? E a pergunta é retórica, para não causar muito transtorno, mas dê uma refletida aí, como faria para esse robô guardar as informações, esses dados, essa contagem, né? E se você quisesse que o robô não só contasse, mas ele guardasse uma informação, um nome ou um texto, né? Como seria isso? E é por isso que surgiu a necessidade primeira de armazenar os dados. Só que como que eu posso armazenar os dados? Vocês viram em sistemas digitais como? É através dos flip-flops. E os flip-flops, eles têm 2 estados, o que o torna binário. Eles têm um valor verdadeiro e um valor falso. Então, não teve como fugir do binário. E o motivo, então, para guardarmos tudo na informática de forma binária é exatamente porque a eletrônica em si, binária, é muito barata e fácil de ser implementada. Imagine se vocês tivessem uma memória cuja unidade básica de memória fosse capaz de guardar um valor não binário, mas um valor tipo 1000 ou um texto de 7, 10 caracteres ao mesmo tempo. Qual que era a tecnologia? A gente nem consegue raciocinar qual tecnologia poderia ser feita. Isso aí seria uma criação futura, se um dia existir esse tipo de máquina, ok? Por quê? Porque o binário veio e resolveu esse problema. Então, não tem nem gente pensando mais nisso. Principalmente porque ele ficou barato. Então, a unidade de memória binária é barata. E aí surge o outro problema. Mas com uma memória binária, eu não consigo guardar dados. Eu não consigo fazer uma contagem até 1000. E aí vieram as codificações. As codificações surgiram de união de uma ou mais unidade básica de memória binária para possibilitar eu guardar dados mais sofisticados, vamos colocar assim. Eu uso codificação e a quantidade de unidade de memória eu posso guardar qualquer coisa. Só tenho que alterar essas 2 variáveis. Então, esse primeiro slide é só para vocês entenderem. Cara, isso é importante. Você está fazendo engenharia de controle e automação, você usa... não necessariamente robô, eu citei robô, mas não precisa ser um robô, porque toda máquina é um tipo de robô. Se você entrar numa indústria automobilística, você vai ver um monte de robô, só que, na verdade, eles não têm cara, não são humanoides, né?
São diferentes de robôs que a gente está acostumado em filmes, mas são robôs. Todo tipo de máquina é robô. Uma esteira pode ser considerada um robô, porque ela está automatizando um processo. Então, todos os robôs ou máquinas que estão sendo usados na automação, elas vão precisar desses princípios básicos de informação, de dados, de contagem, porque ela conta um tempo, liga, desliga, às vezes é por eventos discretos, ou seja, contagem de tempo, às vezes não é evento discreto, são lógicas P&D e mais sofisticadas. Então, esse primeiro slide que eu estou passando neste momento, o foco dele era simplesmente deixar claro que nós não estamos estudando algo só para matar o tempo, mas a importância disso aqui, ela está em toda a tecnologia presente no mundo hoje. Então, é importante. Caso você tenha manifestação, é o momento, né? Eu vou aguardar uns instantes antes de começar. Beleza, não tem dúvidas, vocês podem se perguntar. Tá, professor, mas qual o foco da aula de hoje, né? Para que nós vamos fazer isso aqui? Nós temos 6 objetivos, né? Esses 6 objetivos são bem simples. Primeiro, eu tenho que ter certeza que todos sabem contar, fazer uma contagem binária, contar em binário, né? O que é binário? 2 símbolos, 0 e 1. O que é decimal? 10 símbolos. Decimal, 10 símbolos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O binário só tem 2. A única diferença é essa. Então, se você realmente entendeu a contagem decimal, a contagem binária é mais fácil, porque você tem menos símbolos para lembrar. Então, é muito mais fácil de fazer uma contagem binária. Penso eu que no primário todo mundo deveria aprender binário e não decimal, porque é mais fácil, tem menos símbolos. Mas, infelizmente, eu sou o único que pensa assim. Comparar, então, a contagem binária com a decimal faz parte do nosso objetivo. No final, você tem que saber comparar, diferenciando e vendo o que é comum. Outra coisa que você não pode ter dúvida é fazer operações em binário. Por quê? As operações em binário, quando você for fazer algum tipo de programação, usando um processador, ou seja, uma máquina que é binária, ela precisa fazer e ela vai fazer em binário. Se você não entende, como você programa? Ninguém pode ensinar sem entender. Como você ensina uma máquina a automatizar se você não sabe fazer? Eu brinco que, se você quer fazer uma máquina que faz pão, primeiro aprenda a fazer pão. Depois que você sabe fazer pão, pensa no que você pode usar uma máquina para fazer aquilo que você não quer fazer manualmente de forma automatizada. Você tem que amassar o pão. Por quanto tempo você amassa o pão para ficar bom? 10 minutos? 60 minutos? Não sei. Se eu não sei fazer pão, eu não tenho uma resposta. Se eu sei fazer pão, eu faço uma máquina e programo. E aí outros vão falar, mas depende da massa. Tem massa que são mais minutos, tem massa que são menos minutos. Ótimo, se depende da massa, você sabe fazer o pão para tal massa. E aí você vai ter um menu no seu dispositivo de automação para selecionar o tipo de massa. E assim por diante. Eu não quero me preocupar com o tempo. Eu quero vender uma máquina de fazer pão e a pessoa que vai comprar, ela que saiba fazer pão e define o tempo. Você vai vender menos, meu caro, porque eles adoram a ideia de que a máquina que sabe fazer pão, não eles. Eu comprei uma máquina de fazer pão. A gente escondeu a máquina de fazer pão, porque eu aprendi a fazer pão, que era jogar tudo lá dentro, do jeito que estava escrito no manual, apertar um botão e sair com o abraço. Depois de um tempo, eu voltava e o pão estava cheiroso. Passamos a engordar. Some com essa máquina de fazer pão. A gente não aguentava, queria comer pão toda hora. Então, sugiro que não compre a máquina, mas a ideia é essa. Entender os motivos que existem os motivos que fizeram a gente criar as bases 16 e 8. São 2 bases que são comuns. A de 8 nós chamamos de octal e a de 16 de hexadecimal. No final da aula você tem que entender por que foram criadas, tá? Solidificar os conceitos de palavra e variável. Talvez elas até se misturem, mas a gente vai tentar diferenciar um pouco, porque na nossa matéria a gente usa palavra com um conceito e variável com outro. Mas, no fundo, é tudo variável. E relembrar a parte de codificações. Codificações são importantes, porque senão eu não consigo armazenar o dado. Quando você grava um arquivo texto, você codificou ele de alguma forma. É um binário codificado e um programa
de editor de texto entende aquela codificação e mostra num display que entende uma outra codificação, que é a do display, para você enxergar. Ou seja, cada caractere das letras alfabéticas que você usa e está enxergando agora nesse slide está codificado e foi desenhado em pixels. Então, cada um tem um tipo de codificação. Os mais simples são BCD, 7 segmentos, Gray, ASCII, talvez a mais importante de todas, principalmente por causa da internet, UTF-8, UTF-16 e é sem fim, pessoal. É sem fim isso. O UTF-8, ele chegou para ficar e substituiu o ASCII na internet. Por quê? Porque com o globalismo, né, todo mundo tendo acesso à informação no mundo todo, graças à internet, as pessoas que escrevem em chinês, que escrevem em japonês ou em hebraico, que os caracteres são diferentes, essas novas codificações, elas conseguem, novas entre aspas, né? E o ASCII, que foi a origem de tudo, ela está limitada aos caracteres da língua inglesa. Então, esse foi o grande problema do ASCII. E é por isso que a gente tem que abandonar o ASCII, em muitos casos, para poder gerar uma inclusão de quem tem uma língua diferente. Por exemplo, o nosso acento, nosso C cedilha, ele até foi incorporado no ASCII 2, porque o ASCII original era de 7 bits, e no ASCII 2 são 8 bits para representar um caractere. É a codificação. Isso tudo nós vamos entender aí. Espera-se que se entenda na aula de hoje. Então, vamos finalmente, né, começar a aula de hoje. Aqui, antes de mais nada, né, os alunos podem refletir comigo assim, qual que é a diferença de explicar e ensinar? Um aluno, uma vez, criticou a minha aula, disse que eu não ensino nada. E eu concordei com a crítica do aluno, porque eu estou mais focado em explicar. O que é explicar? É expor, explanar e fazer entender. Por quê? Porque o ensinar, que significa doutrinar, lecionar, instruir, transmitir por experiência prática, ou seja, o fazer. Eu vou ensinar você a fazer aquele bolo. Como que eu ensino a fazer aquele bolo? Eu posso simplesmente falar e você vai ter que fazer. Se eu ler a receita para você e depois te entregar a receita, eu expliquei, eu não ensinei. Agora, se eu ler a receita para você e for com você fazer o bolo, o seu primeiro bolo, eu vou pôr a mão na massa com você, nós vamos juntos fazer a prática, agora eu estou ensinando. Então, é muito importante você perceber que o ensinar, ele é mais importante quando você tem pouco conhecimento. À medida que você vai evoluindo, você passa a aprender sem que alguém te ensine, mas quando alguém te explica algo. A pessoa expõe a ideia e você já entende. Espera-se, pelo menos da minha parte, por estar focado na engenharia, que é aquele que resolve problemas, vocês têm que ampliar a sua capacidade de aprender. Aprender sozinho, aprender a partir de uma explicação, aprender a partir de uma informação, e não aprender apenas porque alguém fez para você, você acompanhou e viu fazendo. Essa parte é importante, pode ser necessária, por isso, às vezes, temos laboratórios práticos em que fazemos juntos, mas ela não pode ser algo limitante. Então, eu peço, principalmente por causa da forma que nós estamos trabalhando, que você entenda que o ensinar está um pouco limitado na parte prática, na parte de experiência, de vivência. E você terá agora que aproveitar as explicações para poder aprender. E assim a gente segue, porque todo semestre agora vai ser focado mais em explicação do que em ensinamentos. Então, motivando, né? O controle de acesso. Tá. Por que eu vou estudar binário? Tem gente aí que está nervosa até agora. Eu já estava programando e acendendo o LED lá quando tivemos a pausa, mas agora eu estou vendo binário. Tudo bem. Pensa comigo. As empresas querem controlar acesso. Os motivos não me interessam, são problemas deles. Eles querem controlar o acesso. Pode ser apenas por controle de ponto, pode ser por segurança da informação, e não é todo mundo que entra naquela sala. Então, fica uma pergunta no ar. Esta pergunta aqui, ó. Como você automatizaria o controle de ponto
de uma indústria com 1.000 funcionários. E eu não estou falando para você resolver o problema como um todo, mas você vai ter, no final do curso, a capacidade de resolver esse problema como um todo. Neste primeiro momento, com esta primeira aula, eu espero apenas a criatividade, a sua capacidade de olhar um problema. Um cliente chegou a você, futuro engenheiro, e fez essa pergunta: eu preciso controlar o ponto de 1.000 funcionários aqui na minha indústria. Você resolve o problema para mim? Como engenheiro da área, você tem que ser capaz de resolver o problema para ele. Então, como que você seria capaz disso? Você teria que primeiro codificar esses 1.000 funcionários. Cada funcionário vai ter um código. Normalmente a gente chama de matrícula funcional, né? E aí você vai ter que criar um sistema de codificação. Começou já aí, você criou códigos. Esse código você pode gravar de um formato de código de barras. Se gravou num formato de código de barras, você pode facilmente ler esse código e assim por diante. Então eu peço que você reflita comigo. Essa matéria é importante porque ela é a base para você fazer esta atividade e entregar a automação para o controle de pontos. Essa informação tem que sair de um dispositivo que leu o crachá dessa pessoa, que tem agora um tag. Você deu um tag para a pessoa. O que é um tag? Um tag é um número de identificação que a gente dá para equipamentos. Só que nós, como pessoas, numa indústria grande como esta, de 1.000 funcionários, acabamos sendo também um tag lá dentro. Essa é a parte ruim da indústria, ok? Muito bem. Seguindo, vamos então começar finalmente e resolver o problema, atingindo o objetivo 1 e 2. O que é fazer uma contagem binária? E, novamente, eu vou mostrar para vocês a diferença entre explicar e ensinar. Quando eu explico como que é uma contagem binária, eu vou falar assim: é igual a contagem decimal, mas com apenas 2 dígitos. Algum problema? Nenhum. Você sabe contar até 10, então você sabe contar em binário até 10 também. Só que o 10 em binário é 2 porque a base é 2 e não mais base 10. Só isso que você tem que entender. Aí se você falar assim: não, mas eu não entendi sua explicação, professor. Aí está faltando mais alguma coisa para você entender a explicação. Uma nova explicação pode ser dada. Simples, estou explicando. Como se adicionar 1 a um número, quando, sempre que se adiciona 1 a um número, ele deve ser incrementado e você vai para o próximo símbolo. Por exemplo, o símbolo 0. Você adicionando 1 ao símbolo 0, automaticamente, né? Vamos pôr aqui assim, ó. 0 mais 1. Ele vira 1, que é o próximo número. Se você quiser continuar, mais 1 de novo. Ora, 1 mais 1 seria 2. Existe o símbolo 2 em binário? Não. Então, o que acontece? Você incrementa até que você chega no último símbolo. Eu cheguei no último símbolo. O 1 é o último símbolo. Então, você tem que zerar e adicionar 1 ao dígito superior. Como que é isso, professor? Muito simples. Você zera e vai 1. E aí desce o 1, porque você somou com nada. E agora, em binário, 1 mais 1 são 10. Por quê? Porque só tem 2 dígitos. Agora, eu expliquei de novo. A primeira explicação falhou. A primeira explicação, faz igual decimal. O neguinho vai sair e vai falar mal do professor. O professor não explica nada. Tá, expliquei de novo. A pergunta é, quando eu ensinei aqui foi ensino, ó. Aqui é ensino. Ensino, beleza? No ensino, você entendeu. Espera aí. Você está precisando que eu ensine para aprender. Você tem problema com o entendimento do português? Você tem dificuldade com a contagem decimal? Você não entende a lógica da contagem decimal? Você nunca tinha percebido que a contagem decimal ia até o 9, o último dígito, e quando desse mais 1, ele daria 0 e iria 1 para a casa seguinte? Isso é o que você tem que refletir para conseguir sair de uma pessoa que precisa o tempo todo ser ensinada
e não consegue entender explicações. Qual a vantagem de eu fazer isso? Você vai aprender mais fácil e mais rápido se você conseguir evoluir. Eu quero saber se eu posso passar. Então, quem acha que eu preciso ensinar sobre contagem binária, se manifeste. Quem acha que eu preciso explicar de uma forma diferente do que já foi explicado aqui, se manifeste também, por favor. Ótimo, então eu irei passar. Professor, mas o senhor não falou nada da contagem na base 8 e na base 16. A explicação está aqui. Eu já expliquei para a base 2, expliquei dando um exemplo com a base 10. Então, a base 8, que tem apenas 8 símbolos, quais são os 8 símbolos? 0, 1, 2 e até o 7. Então, o 7 é o último. 7 mais 1, 10, que você consegue ver aqui. Só que a base aqui é 8. Tudo bem? Então, eu não vou explicar. Se alguém está com dificuldade, precisa falar agora. Senão, eu vou considerar que todo mundo entendeu muito bem isso daqui. Como todo mundo entendeu muito bem, eu tenho que dizer o seguinte: a adição eu não tenho o que falar, porque a adição é somar. Ou seja, a adição é contar nos dedos mesmo. Então, a explicação é: você faz adição, subtração, multiplicação e divisão. A divisão ficou errada ali com um O a mais. Eu irei consertar em breve. Peço desculpas. Todos esses casos, pessoal, você precisa fazer a conta igual no decimal. Então, se você entendeu mesmo, né? Sabe como que faz uma adição em decimal, você vai poder fazer uma adição também em binário. Por exemplo, eu vou somar 1, 1, 0, que é em binário, com 1, 0, 1, que também é em binário. Ah, professor, achei muito fácil. Tudo bem, então eu vou pôr mais um aqui para ficar um pouco mais difícil. Esse 1 com esse 1 é só contar. 1 mais 0 com 0 fica muito fácil. Então eu não vou perder tempo com o 0. Agora, 1 mais 1. 1 mais 1, que a gente acabou de ver, o 1 já é o último número. Quando você soma com o último número, ele vai dar 0 e ele sobra 1. Foi 1 para o próximo. 1 mais 1. De novo, 1 mais 1, ele vai dar 0 e vai 1 para o próximo. 1 mais nada, porque não tem nada aqui. Então, ele vai dar 1. E o número binário é este. Quando você faz uma contagem em binário, você tem a possibilidade de verificar essa contagem em binário. Como que é verificar? O que é verificar? Você faz, usando a tabela do slide anterior, olha a tabela do slide anterior, você pode fazer essa colinha sempre que você precisar, não precisa decorar, é só fazer a contagem binária. Então, você vai usar lá aquela tabela para descobrir que número é esse. Esse é 8, mais 4 são 12, mais 2 são 14. Esse é o 14. E que número é esse outro aqui? Esse outro aqui é o 1. Aqui está zerado, não conta. Aqui está ligado, só tem liga e desliga. Por isso que a gente usa o binário, né? Esse aqui é o 4. 4 mais 1, 5. Como que é a soma? Daria 19. Checa se esse aqui é 19. Esse aqui ligado vale 16. E esse aqui está desligado, só está feia a letra, mas ele é um 0. Ele deu... Opa, não, ele está ligado. Está feia a letra, mas ele é 1. Beleza, então eu tenho mais 3, que deu o 19. Se alguém tem alguma dúvida na adição, manifeste-se agora. O que eu fiz? Eu ensinei, eu não só expliquei. Lembrando que eu tinha explicado aqui, ó. É igual ao decimal. Considerando que você está na faculdade, você sabe fazer adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, considerando agora que você entendeu a explicação para adição, a pergunta é: eu preciso ensinar subtração? Eu preciso ensinar multiplicação? Eu preciso ensinar divisão? Manifeste quem acha que eu preciso ensinar, ou se a explicação já é suficiente. Quem quiser que eu ensine subtração, escreva subtração. Quem quiser que eu ensine divisão, escreva divisão. Quem quiser que eu ensine multiplicação, escreva multiplicação. Até agora só tive divisão, divisão. Todo o resto o pessoal sabe. Muito bem, então nós vamos fazer um exemplo de divisão.
O exemplo de divisão, eu vou pegar um número. Normalmente, quando eu faço divisão, há uma manifestação de multiplicação. Então, a divisão, ela gera mais traumas. Eu vou fazer a divisão primeiro. E no final, eu vou para o final da aula. E se a Andressa, quando eu terminar a aula de hoje, tiver dificuldade, eu posso ensiná-la após a aula. Só um instante, então. Tem mais 2 pessoas com necessidade de multiplicação. Então, vamos fazer uma divisão. A divisão é igual. Igual você faz. Igual, igual. Então, como que eu vou fazer? Falar um número. Vamos pegar aquele número que está lá mesmo. 1, 1, 1, 0, em binário. E eu vou dividir. Obviamente, se eu vou dividir, o ideal é dividir por um número menor, porque se eu dividir por um número maior, vai dar 0. E aí é muito fácil. Então, eu vou dividir por um número menor. Eu vou pôr aqui um número menor que eu escolhi. No caso, o 3, que é o 11 em binário. Então, qual que é a regra? Você vai tentar com esse número. 1 é divisível por 11? Não. Então, eu tenho que pegar mais um. 11 é divisível por 11? Sim. Quanto que é 11 dividido por 11? Aqui nós temos uma grande vantagem. Põe aí a resposta, pessoal. Quanto que é 11 dividido por 11? Aqui nós temos uma grande vantagem com relação a decimal. Só tem 2 dígitos. Eu só preciso saber a tabuada do 0 e do 1. É muito mais fácil. Tinha que ser ensinado isso no primário. E a galera acertou. Vai dar 1. 1 vezes 11 dá quanto? 1 vezes 11 dá 11. Então, eu ponho 11 aqui para subtrair. Aquele que não tinha entendido a subtração e ficou com vergonha, agora vai saber. Como que é a subtração? É quanto desse falta para chegar nesse. Quanto que falta para chegar no 1? 0. Quanto que 1 falta para chegar no 1? 0. Isso. Vão escrevendo para me ajudar. Às vezes eu erro aqui porque eu estou empolgado. E aí, depois que você faz isso, você dá uma pancada no número aqui e ele cai. Não foi assim que aprendeu lá no primário? Caiu aqui, ó. Caiu 1. Com 1 em queda, eu tenho que começar de novo. 1 dá para dividir por 11? Responda aí, sim ou não. Quem acha que sim, quem acha que não. Participem. Se a resposta fosse 1 não dá para dividir por 11, então eu tenho que derrubar o outro. Só que aqui tem um detalhe. Quando eu derrubo pela segunda vez o outro, eu tenho que colocar um 0 aqui, ó. Porque foi a segunda vez. Não foi divisível. Eu não pus o 0 antes, porque 0 à esquerda é 0 à esquerda. Não vale nada. Quanto que é 0 vezes 11? Entendeu? E aí eu não subtraio nada. Então, esse 1 manteve-se. Agora eu tenho 10. 10 dá para dividir por 11? Sim ou não? Não. Quando ele não dá, é o quê? Isso, pessoal. É 0 de novo. E agora, 0 vezes aquilo lá, dá 0 de novo. Se eu puser o 0 aqui e subtrair, eu chego no resto. Porque uma coisa menos 0 dá a mesma coisa. Aqui está o resto. Resto. Desculpa a minha letra. Estou aprendendo. Aqui está o resultado. O resultado é o quê? Vamos ver se vocês lembram da divisão. Esse aqui é o divisor. Não vou escrever não, senão vai dar muito trabalho para mim aqui, ó. Divisor. Vou perder muito tempo, tá? Vamos só falar. Esse aqui é o divisor. Esse aqui é o dividendo. E esse aqui é o quociente, que é o resultado, que é o que me interessa. Lembrando que ele também é em binário. E esse é o resto. Professor, mas a divisão não tem que dar redonda, eu não tenho que fazer com vírgula, sem vírgula. Com vírgula, a explicação é a seguinte, é a mesma coisa, você só continua. Você quer continuar dividindo? Você põe uma vírgula aqui, coloca a vírgula aqui e põe um 0 aqui, ó. 100 dá para dividir por 11? Agora dá. E aí você continua. Tudo bem? O resto, você continua dividindo até chegar no número binário em fração. Quem não lembra de número binário em fração tem uma lição de casa. Entender como que funciona a fração. Quem não lembra de número binário negativo tem uma lição de casa. Entender como que funciona o complemento de 2, que é o número negativo. Muito bem. Eu não vou
por causa do nosso tempo, eu não vou ficar fazendo a conta agora. No final, eu posso voltar nesse assunto. Quem não entendeu a divisão feita aqui, manifeste-se. Quem não entendeu a divisão, manifeste. Muito bem. Vamos guardar a informação de quem não entendeu para... vou pedir que vocês que não entenderam, mandem um e-mail para a gente agendar uma aula para vocês entenderem o que é uma divisão e multiplicação. Antes de agendar, eu convido vocês a tentarem, a partir da explicação e dos livros que a gente deixou disponíveis no que acadêmico, no nosso plano de ensino, tentem dar uma olhada na explicação e no exemplo feito lá. O exemplo é uma tentativa de ensinar. E aí vai estar... talvez não precise agendar a aula, mas eu estarei disponível na sexta-feira para tirar dúvidas. Palavra e variável. A palavra, ela está associada normalmente ao processador. Eu brinco que se o meu processador é de 8 bits, a palavra dele é de 8 bits. Significa que eu consigo armazenar um código nele até 8 bits. Ele não tem capacidade para mais do que 8. E se eu precisar trabalhar com ele com mais do que 8 bits, por exemplo, 16 bits de informação, eu vou precisar fazer algo a mais manualmente. O meu programa vai ser mais complexo porque ele não tem a capacidade natural de trabalhar com mais do que 8 bits. E a variável? A variável está mais associada a uma linguagem de programação alto nível. A variável está associada ao C, por exemplo. E quando você declara um byte em C, você está declarando uma variável de 8 bits. Quando você declara um char em C, você está declarando uma variável de 8 bits, ASCII. Quando você declara em C uma string, aí você está declarando um ponteiro. E um ponteiro você tem que armazenar, tem que alocar uma parte da memória para guardar a sua string. Então, se essa parte da memória vai ocupar 10 bytes, você vai ter um ponteiro de vetor de 10 bytes e assim por diante. A variável pode ser várias coisas. Pode ser uma string, um array, uma lista, só que normalmente ele é um ponteiro. E quando ele não é um ponteiro, ele é um byte. Por quê? Porque a unidade básica é binária, que se forma depois em byte, depois se forma em word, que são 16 bits, e assim por diante. É por isso que eu tenho que entender muito bem a parte de codificação, para eu poder usar a palavra e a variável de forma clara no meu dia a dia. Eu estou passando e eu quero ler aí, para quem não entendeu o conceito de palavra ou variável. Vamos lá. Estou achando que eu expliquei bem demais agora, porque eu não ensinei, eu só expliquei, hein? Podemos seguir? Bom, quando veremos codificação? Eu digo a você, agora. E agora nós vamos terminar o quê? Nós vamos terminar aqui, ó, o objetivo 6, certo? O que é codificação, né? Codificação nada mais é do que BCD, binário codificado em decimal. O binário codificado em decimal, ele conta de 0 a 9. O A, B, C, D, E, F, G, ele não conta. Então, o binário codificado em BCD é uma maneira simples de fazer um relógio digital. Eu uso essa codificação para fazer o relógio digital. 7 segmentos. Como que eu faço para mostrar um número, o número 0 num display? Eu tenho 7 LEDs que são formados por segmentos. Esses LEDs, eles podem estar acesos ou apagados. Às vezes eu tenho 8 LEDs com um pontinho aqui. Mas os LEDs dos 7 segmentos é uma codificação. Ou seja, o número binário com esses 8 bits, a palavra binária de 8 bits, ela vai formar um símbolo que o usuário final, o leigo, a pessoa que só sabe contar em decimal, vai ser capaz de ver no relógio digital, por exemplo, as horas. Então, é uma outra codificação. O ASCII está associado ao computador, está associado à internet. A URL do site que você digita, ela é um ASCII, ela não tem caracteres especiais. Então, existe uma codificação em que cada palavra binária tem uma representação de um símbolo. Por exemplo, o 65
na base 10 tem um valor, eu não lembro o valor. Não sei, eu vou fazer um que eu lembro. O 30 na base 16, ele tem um valor. Qual é o valor? É o 0. O caractere 0, né? O 40 na base 16 é o arroba. Entendeu? Então, você olha uma tabela ASCII. Quem nunca viu uma tabela ASCII, fala eu. Quem já viu a tabela ASCII, compartilhe com um colega a fonte da tabela ASCII. Quem não tiver um amigo e um colega para compartilhar e nunca viu, digita no Google, tabela ASCII, vai ver as imagens. Vai encontrar uma tabela ASCII. Aqui tem um outro código, 2 de 5, 3 de 9. Esses dois aqui são códigos de barra. Está falhando aqui. Barra. O que são códigos de barra? Código de barra é aquele que eu falei do crachá dos 1000 funcionários. Se você não aprender código de 2 de 5, como que você vai fazer um crachá? Como você vai codificar os funcionários e automatizar o ponto deles? Então, você precisa de código. Hoje está na moda o QR Code. O TF8, ele está associado com o ASCII, para caracteres, para colocar as informações em um texto, numa planilha eletrônica ou em algum outro editor. Muito bem. Eu estou passando a parte de codificação, atingindo o último objetivo da aula de hoje. A aula de hoje durou 1 hora, né? Nós estamos perto, né? 52 minutos, na verdade. A pergunta que não quer calar é: Machado, pode falar. Pergunte. Professor, no caso do UTF-8, a diferença para o ASCII é que tem mais bits de... Exato. O UTF-8, o 8 é de 8 bits. Ele tem compatibilidade 100% com o ASCII. Só que os caracteres especiais ele usa 16 bits, entendeu? Entendi. Aí, no caso, não, até onde o ASCII foi feito, não mudou. Exatamente. No caso, se eu der um 40x em ASCII, vai dar arroba. E o que mudou, ele tem o 16. Já o UTF-16, o que muda? Ele não é mais compatível com o ASCII, ele sempre usa 2 bytes. Mas o byte inferior é compatível, entendeu? Entendi. Se você salva um arquivo texto com o TF8 e estiver escrevendo em inglês, ele vai ter o mesmo tamanho e arquivo que o ASCII. Se você usa o UTF-16, ele vai ser o dobro do tamanho, entendeu? Entendi. Boa pergunta. Mais alguém? Não? Ok, então a referência. Esse slide foi totalmente criado por mim, eu não fiquei consultando o livro, mas é baseado num conhecimento adquirido lendo os livros. Que livros? Aqueles livros que estão no plano de ensino, que já foi disponibilizado no Que Acadêmico. Então, vocês vão ao Que Acadêmico e acessem. Podem ver os livros lá e estudar. Uma tarefa valendo nota. Aí, agora todo mundo acordou, né? Fala eu, quem acordou agora aí, que estava dormindo até então. Pode falar aí, vai ser legal. Pode pôr aí. Você vai consultar no Moodle. Eu escrevi a tarefa ontem no Moodle, ok? Neste método que nós estamos trabalhando, nós não vamos aceitar a não entrega de tarefa no prazo. Atrasou, perdeu a nota. Essa aí vai valer 10 pontos, tá ok? No total são 100, hein? Vai valer 10 pontos para sua nota final. Nesse sistema emergencial, nós vamos adotar muito tarefas desse tipo. Então, precisa ser feito. Está lá no Moodle. Você não entendendo a explicação do que é para fazer, pode mandar um e-mail e também pode agendar algo na sexta-feira, que é o prazo de entrega. Sexta-feira tem que me entregar isso aí. Então, acabaram as férias. Alguma pergunta? Nenhuma? Muito bem, eu estou encerrando a gravação da aula de hoje e eu vou disponibilizar essa aula também no Moodle. Peço a gentileza que fiquem na sala de aula quem ainda tem dúvidas e questões e pode ir embora quem já está muito satisfeito. Um abraço a todos e vão com Deus.